dos Salmos, Salmo de número 127. Livro dos Salmos, Salmo de número 127, a minha palavra de gratidão ao nosso eterno Deus, por esta bendita oportunidade que Ele tem me concedido de uma vez mais servir a Igreja de Cristo na exposição da palavra. Ao nosso querido pastor Vanderlei Loureiro, muito obrigado pela confiabilidade, estendendo também a minha gratidão ao departamento de família aqui desta igreja local, na pessoa do nosso querido irmão Jacó e a sua querida esposa irmã Sheila. Eu agradeço a riquíssima oportunidade de estar entre aqueles que serviram e ainda servirão a Igreja de Cristo na ministração da palavra do Senhor neste santo púlpito. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor. A cada família aqui representada, Deus continue sendo louvado por cada família. Salmo de número 127. São 5 versos. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E a igreja presente diga amém pela leitura da palavra. Assentai-vos, meu muito obrigado. Se possível, com o texto sagrado aberto, mesmo se tendo a projeção bíblica aqui na nossa retaguarda. Meus amados, eu tenho aí de 27 a 30 minutos para tentarmos falar um pouco a respeito da palavra do Senhor. E o Senhor tem sido bondoso conosco nestes dias, pois o Senhor tem instrumentalizado seus servos para nos transmitir todo o conselho dele para a nossa casa, para a nossa família. Obviamente nós temos recebido muito de Deus nestes dias. Temos recebido muito de Deus nas orientações e instruções que emanam da palavra do Senhor para a nossa vida enquanto componentes de uma família, bem como também na família como um todo. E precisamos encarar e enxergar este trabalho como um trabalho muito profundo, como um trabalho muito necessário, como um trabalho muito urgente, muito pertinente para nós. O livro dos Salmos, tenho dito repetidas vezes aqui neste púlpito, que são profecias cantadas, são testemunhos entoados em forma de canção.
são verdades vividas por homens, e estes homens registraram estas situações, estas histórias, estas experiências em forma de poesia. E estas poesias são chamadas, em nossa tradução, de salmos. Personagens diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas o mesmo Deus estava no controle de cada história. E quando nós nos deparamos com o Salmo de número 127, salmo este muito usado em leituras bíblicas introdutórias, principalmente em trabalhos temáticos voltados para a família, é um salmo muito interessante, muito importante, de onde podemos extrair muitas lições, não apenas para a nossa vida de fé, mas estendendo também estas lições para a nossa vida enquanto família. Este salmo de número 127 está em uma categoria de salmos chamados de cânticos dos degraus, cânticos de romagem, cânticos das peregrinações. E este grupo de salmos vai do Salmo 120 ao Salmo 134. E estes salmos, eles eram entoados enquanto os filhos de Israel subiam para Jerusalém para celebrarem a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas o Salmo de número 127, ele faz parte, os que me ouvem digam amém, ele faz parte de uma trilogia musical. E o que é uma trilogia musical? É um grupo de 3 canções, um grupo de 3 músicas, um grupo de 3 poemas. E que grupo é este? O Salmo de número 126, o Salmo de número 127 e o Salmo de número 128. Estes 3 salmos, eles precisam ser lidos de forma conjunta. O Salmo de número 126, o Salmo de número 127 e o Salmo de número 128. E estes 3 salmos têm tudo a ver com a família. E estes 3 salmos têm muito a ensinar acerca de família. Por que digo isto? Porque os judeus, ao se depararem com esta trilogia musical, eles liam ou leem estes 3 salmos entendendo da seguinte forma: o Salmo de número 126 são as famílias judias voltando do cativeiro babilônico. O Salmo de número 127 são as famílias que voltaram do cativeiro babilônico e estão se restabelecendo em Sião, e estão reconstruindo as suas casas, e estão reconstruindo suas famílias na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Já o Salmo de número 128 são estas famílias que voltaram, estabeleceram e reconstruíram as suas vidas em Sião. Agora, estas famílias do Salmo de número 128 estão a prosperidade de Deus. Salmo de número 126, as famílias judias voltando do cativeiro babilônico. Salmo de número 127, as famílias judias
se restabelecendo, se reconstruindo em Sião. Salmo de número 128, as famílias judias desfrutando da plenitude, da prosperidade ou da plenitude da bênção de Deus. Mas este Salmo de número 127, ele é muito interessante, pois ele tem como foco o Deus como fonte de toda boa dádiva. E este Salmo de número 127 vai nos mostrar a ação de Deus em 3 domínios. Domínio número 1, Deus na edificação de uma casa. Domínio número 2, Deus na proteção de uma cidade. Domínio número 3, Deus na provisão para uma família. Este Salmo de número 127 vai mostrar estes 3 domínios soberanos de Deus. Primeiro, Deus na construção de uma casa. Segundo, Deus na proteção de uma cidade. Terceiro, Deus na provisão para uma família. Vale aqui relembrar aos irmãos, é que as famílias judias, elas estão voltando do cativeiro babilônico. Então, elas estariam se restabelecendo na terra de Judá. E este restabelecimento, esta reconstrução, dependeria do auxílio e da ajuda de Deus. E em rápidas palavras, eu quero aqui observar com os irmãos sobre Deus, princípios, família e propósito. Deus, princípios, família e propósito. Vou repetir: Deus, princípios, família e propósito. Pois é isto que nós conseguimos detectar, observar aqui no Salmo de número 127. Este salmo, ele é muito importante, pois ele nos apresenta estas verdades: Deus, princípios, família e propósito. Não é propósito, família, princípios e Deus. É Deus, princípios, família e propósito. Começa com Deus, termina no propósito. Mas começa com Deus, mas nasce em Deus, mas se origina em Deus e se resume, se conclui e alcança e foca no propósito. É uma verdade incontestável que nestes derradeiros dias as famílias, elas têm sido atacadas com grosso calibre, mas vindo de todos os lados, de todos os lados. Por isso que a nossa liderança tem reiterado com esta igreja a importância, a necessidade de estarmos nos ajuntando, nos reunindo aqui em família, porque eu não sei se os irmãos observaram, quando o querido pastor Jeú ministrou a palavra do Senhor, ele leu o texto na carta de Paulo aos Efésios, e uma das expressões que Paulo ele utiliza ali, não é famílias de Deus, ele usa o termo, a expressão de Deus, porque na ótica divina, quando o assunto é família no seio da igreja, não são famílias, é família de Deus, porque na perspectiva divina, aqui não existem famílias, aqui existe família. Família. Porque no céu não seremos famílias, no céu
seremos família. E é esta família que tem sido atacada com grosso calibre. Por isso a importância de nos reunirmos. Por isso a importância de recebermos instruções. Por isso a importância de abrirmos não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração. E desfrutarmos e recebermos tudo quanto Deus tem destinado, compartilhado para a nossa casa, para a nossa família, para a sua família. E este Salmo de número 127, ele nos mostra Deus como o maior interessado em fazer com que a família desfrute da plenitude de sua bênção. E deixa eu abrir um parêntese aqui, eu preciso dizer isto. Uma das formas que a família tem sido atacada, e isto é de forma muito sorrateira, irmãos. E eu preciso que os irmãos tenham bastante discernimento para entender no que eu vou dizer. Existe um discurso hoje, que esse discurso, ele é muito perigoso, principalmente aos nossos filhos. E que discurso é este? O discurso de dizer em alto e bom som: a família, a minha família, é mais importante do que a igreja. A minha família é mais importante do que a igreja. No afã de priorizarmos a família, que é o correto, podemos inconscientemente estar dividindo estas duas importantes criações de Deus. Porque isto na mente daqueles que estão crescendo e se desenvolvendo, isto não cai muito bem. Porque esta fala, ela soa como se a família, ela precisa viver em detrimento da igreja. Porque não há uma construção argumentativa. Não há uma construção construída, simplesmente se diz: a família é mais importante que a igreja, então em nome da família eu negligencio a igreja. E preste atenção, olha como isto não é muito bem construído. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando da igreja. Como a criança, ela se desenvolve e cresce com isso na cabeça? Então, em detrimento da igreja, eu priorizo a família. Família e igreja trabalham juntas, irmãos. Isto é uma falácia de Satanás. Isto é uma falácia do inferno. Família e igreja não são inimigas. Família e igreja andam de mãos dadas. Então eu não posso dizer que eu priorizo a minha família em detrimento da igreja, porque a igreja não é inimiga da minha família. A igreja, ela colabora. A igreja, ela contribui. A igreja de Cristo, eu não estou falando da denominação. A igreja de Cristo colabora, ela contribui, ela ajuda. Até porque ela é formada por família. E nós temos princípios. Nós temos família. E nós temos propósito. E quais são estes princípios? Existem pelo menos 3. Eu não tenho tempo aqui para se aprofundar nisso.
Princípio número 1 é o princípio da edificação. Observe o verso de número 1, o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isto soando nos ouvidos das famílias judias, isto vem com um peso muito grande. Por quê? Porque outrora, aqueles que presenciaram a invasão babilônica e a devastação do exército caldeu, viram que muitas casas, ou quase todas as casas em Judá, em Jerusalém especificamente, foram derribadas. Inclusive o templo. Mas o que o salmista ele está transmitindo aqui é que Deus, ele é capaz de construir uma casa, ele é capaz de construir uma família, e esta família não desmoronar, e esta família não cair. Porque em vão trabalham aqueles que edificam? Porque o salmista está evocando a necessidade de termos uma parceria com Deus na construção da nossa família. Porque sem parceria com Deus, a nossa casa não permanecerá de pé. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus, ele se apresenta como construtor. Agora, se você querer construir uma família sem Ele, esta família não permanecerá de pé. A única forma desta família permanecer de pé é fazendo uma parceria com Deus. Parceria com Deus. E parceria com Deus é um seguro familiar. Vou repetir. Parceria com Deus na construção de uma família é um seguro familiar. Se o Senhor não edificar, não construir a família, em vão trabalham os que edificam. E Ele só construirá a família se deixarmos Ele construir. E de que maneira podemos deixar Deus construir? Fazendo uma parceria com o céu, fazendo uma parceria com Deus. E quando Ele vem para construir, primeiro ele mede o terreno, depois ele projeta a casa, e depois ele levanta a casa. Eu quero que Deus construa. Então deixa Ele medir o terreno, deixe Ele projetar a casa, e deixe Ele construir a família. Princípio da edificação. Porque a maior necessidade de uma família não é de coisas, mas de Deus. Uma família não se constrói apenas com bens materiais e conforto, mas sobretudo com a presença divina. Agora, não tem como negar uma coisa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O fato de Deus se apresentar como construtor não anula a minha participação nesta construção.
Deus, ele se apresenta como construtor. E por que devo deixar ele construir? Porque devo ter uma parceria com Deus na construção da minha família, porque Deus é o criador da família e não faz nada fora de ordem. Quando Deus ele criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, todas as coisas foram colocadas em seus devidos lugares. Todas as coisas. Olha onde a lua está. Olha onde o sol está. A terra não está nem tão distante, nem tão perto. Se estivesse tão distante, morreríamos de frio. Se estivesse tão perto, nós morreríamos queimados. Olha a lua onde está, responsável pelas marés, para fazer com que os oceanos se movimentem e venha fazer uma autolimpeza. Olha as estrelas aonde estão. Olha os oceanos, que limites foram estabelecidos. Deus colocou tudo em ordem. Observe a criação. Tudo funciona de forma harmoniosa, sincrônica, perfeita. Porque eu devo deixar Deus construir a casa, a família, porque Deus é o criador da família e não faz nada fora de ordem. Quando Deus criou a família, Deus colocou todas as coisas em seus devidos lugares. Porque devo deixar Deus construir a casa? Porque Deus constrói com fundamentos. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Deus construiu uma cidade que tem fundamentos. E fundamentos é o que determina a capacidade estrutural de um edifício. Agora, o fato de Deus ser o construtor principal dessa família, isto não anula, isto não me dispensa no processo construtivo. Eu tenho participação. Eu tenho participação. E qual é a minha participação? A minha participação é aqui. Foi-me dada uma missão de construir uma família conforme Deus. Uma missão de construir uma família conforme os princípios de Deus. E este primeiro princípio é o princípio da edificação. Eu só faço aquilo que Deus já fez. Eu só cumpro aquilo que Deus já estabeleceu para ser cumprido. Então, o fato de Deus ser aquele que constrói a nossa família, como iniciador dela, não me dispensa no processo construtivo da minha família. E de que maneira eu preciso construir esta família? Eu preciso construir esta família tendo o aluno de Deus comigo. Quem é o aluno de Deus? Provérbios capítulo 8, versículo 30. O aluno de Deus é a sabedoria. O capítulo 8 mostra de Provérbios como a sabedoria ficou encantada no ato criativo de Deus. E a sabedoria vai dizer assim: eu era seu aluno. Deus foi criando, essa é uma linguagem metafórica. Deus foi criando e a sabedoria foi aprendendo com Deus. E precisamos construir tendo o aluno de Deus conosco. Por quê?
O capítulo 9, versículo 1 de Provérbios diz que a sabedoria já construiu a sua casa tendo 7 colunas. Então a sabedoria construiu a sua casa com fundamentos. Por que o homem de Mateus capítulo 7, versículo 14 é chamado de prudente? Porque o homem que faz parte desse processo construtivo precisa construir a sua família prudentemente. A família de base é construída por um homem prudente. A família sem base é desconstruída por um homem prudente. Quantas famílias são desconstruídas por causa da imprudência de alguns homens? Agora, aquele homem prudente construiu na rocha. Eu preciso manter minha família segura. Não é só construir, eu preciso mantê-la segura contra os ataques, contra as dificuldades. Então ele se conduziu prudentemente, ele usou a sabedoria, por isso ele é chamado de homem sábio. E não apenas isso. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Família de base também é construída por uma mulher sábia. Não é apenas por um homem prudente, é também por uma mulher sábia. Deus se apresenta como construtor, mas Ele não nos dispensa no processo construtivo de nossa família. O homem tem a sua participação e a mulher tem a sua participação. O homem constrói prudentemente e a mulher sábia constrói prudentemente a sua casa. E casamento e família não vêm prontos. Eles são construídos. E a construção de um lar salutar só pode ser construída em parceria com Deus. Famílias fortes só são construídas, pastor Vanderlei, em parceria com Deus. A responsabilidade da construção matrimonial é do casal. A responsabilidade da construção dos filhos é dos pais. A responsabilidade da construção de uma família estruturada é de todos os componentes. Isto é, de pais e filhos, os pais que educam e os filhos que honram. E o desenvolvimento saudável de uma igreja local é promovido por famílias bem fundamentadas. Aquilo que você reflete na igreja enquanto família é o que você reflete em casa enquanto componente de uma família. Pessoas problemáticas em igrejas locais são pessoas problemáticas no seio das suas famílias. Aquilo que a sua família reflete lá, a sua família reflete aqui. Não tem como esconder por muito tempo. Não tem como encobertar por muito tempo. Uma hora aquilo que é refletido lá será refletido aqui. E igrejas locais, elas têm este desenvolvimento saudável, e este desenvolvimento saudável é promovido por famílias bem fundamentadas. É aquela frase, famílias fortes, igrejas fortes. Famílias problemáticas, igrejas problemáticas. Famílias saudáveis, famílias no plural, saudáveis, igrejas locais saudáveis. Este é o primeiro princípio. Deixa eu encerrar, por causa do tempo.
Já são 20 horas e 55 minutos. O segundo princípio, o princípio da proteção. O terceiro princípio, o princípio da provisão. O princípio da proteção continua no versículo de número 1. O princípio da provisão no verso de número 2. Deus, princípios, família e propósito. Propósito está no verso 3, 4 e 5. Na perspectiva divina da família, na perspectiva divina da família, os elos entre Deus e o propósito são princípios e família. E eu fiz questão de colocar de forma proposital: Deus, princípios, família e propósito. Entre Deus e propósito, nós temos dois elos. Elo número 1, princípios. Elo número 2, famílias. A ordem é essa: Deus estabelece princípios que são observados por uma família para esta viver um propósito. E um dos cumprimentos deste propósito de Deus são os filhos. Por isso que o verso de número 3 diz que os filhos são heranças de Deus. Herança, no idioma hebraico, é propriedade. Os filhos são propriedades de Deus. Deus nos deu os nossos filhos. Por isso que quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú, Esaú pergunta acerca daqueles que estavam com Jacó. Jacó diz no capítulo 33, versículo 5 do livro do Gênesis: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Deus é quem deu os filhos. Não somos produtos de experiência científica. Nossos filhos não vieram a este mundo por acidente. Você tem na sua cabeça que foi um acidente, mas eles não vieram a este mundo por acidente. Eles vieram para cumprir um propósito divino. Por isso o verso de número 3, parte B, diz que os filhos são galardão de Deus. Galardão é aquilo que dá alegria. E eu gosto da colocação do escritor Warren Wiersbe. Ele diz que cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. E nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. Uma criança que nasce, uma criança que é gerada no ventre de uma mãe e nasce, primeiro nasce como galardão. Traz alegria para a mãe, traz alegria para o pai, mas também é um voto de confiança de Deus para a humanidade. Porque ali pode ter nascido um cientista, ali pode ter nascido um exímio pregador que vai ganhar muitas almas, ali pode ter nascido um grande líder, porque filhos é galardão de Deus para nós pais e um voto de confiança de Deus para a humanidade. Por isso a fúria do diabo em regulamentar a questão do aborto. Ele quer acabar com os rebentos. Ele quer dizimar a prole, os descendentes. Porque cada criança que nasce é Deus dando a oportunidade para novos recomeços. No versículo 4, os filhos são flechas nas mãos dos pais. É uma metáfora usada aqui por um valente nas mãos dos pais.
Essa metáfora das flechas na mão do guerreiro ensina-nos 3 verdades. O guerreiro, ele carrega as suas flechas, o guerreiro, ele aponta as suas flechas, e o guerreiro lança as suas flechas no alvo certo. Assim são os pais, eles carregam os filhos, preparam os filhos para a vida e criam os filhos para a glória de Deus. Alguém diz assim: devemos criar os nossos filhos para o mundo. E eu digo, devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E creio na palavra que diz, Isaías capítulo de número 65, versículo 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e seus descendentes com eles. Creio na palavra que diz no Salmo de número 112, verso 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Creio na palavra que diz em Isaías capítulo 54, versículo 13: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E o Salmo de número 127 é concluindo dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu não tenho aqui tempo para explicar o contexto social, histórico deste verso de número 5. Mas isso significa que nenhuma flecha estará no chão, mas na aljava nenhuma flecha se perderá, elas cumprirão o seu propósito. Mas eu não tenho força para ajudar o arco, por isso a parceria com Deus é importante. Ele te ajuda a usar o arco. Mas a corda é muito esticada, eu não consigo puxar, por isso a parceria com Deus é importante. Ele te ajuda a puxar a corda, para que você projete as flechas no alvo do propósito de Deus. Amados, como eu queria ter tempo, oh meu Deus. Mas deixa eu concluir com algo aqui. Quero seguir o trilho dos meus pastores. Os filhos. A tônica de Deus tem sido filhos. O diabo está furioso com as nossas crianças. O diabo está furioso com os nossos filhos. Mas Deus está dizendo nesses dias: eu vou projetar os filhos daqueles que fizeram parceria comigo. O inferno está furioso, mas Deus está dizendo nesses dias: eu vou projetar, eu vou levantar, eu vou promover os filhos daqueles que fizeram parceria comigo. A descendência do justo versus a descendência do ímpio. Vou concluir agora. Eu disse isso aqui há alguns anos atrás. Um conceituado jornalista chamado Al Sanders, norte-americano, em sua obra chamada Crise na Moralidade, ele fez um levantamento de 2 homens que viveram na mesma época. O primeiro homem era ateu, chamado Max Jukes. Max Jukes, ele viveu no século XVIII. Ele era um homem ímpio e se casou com uma menina ímpia. E Sanders, ele catalogou 567 descendentes deste Max Jukes. E dentre estes descendentes, ele constatou que dessa união, 310
pessoas, descendentes de Max Jux, morreram como indigentes. 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. E seus descendentes, os seus 567 descendentes catalogados por Sanders, custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos da América $1.250.000. Aí Sanders catalogou os descendentes de outro homem. Este era crente, pastor, teólogo, um dos maiores filósofos cristãos, chamado Jonathan Edwards. E ele catalogou não 567, ele catalogou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E ele constatou o seguinte: Edwards era crente, casou com uma moça crente. Edwards, ele teve 15 descendentes que se tornaram diretores de faculdades, 65 que foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos da América, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do exército da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos da América e 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado americano. Projete para mim aí, Provérbios capítulo 10, versículo 7. Provérbios capítulo 10, versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Estamos edificando a nossa família para durar quanto tempo? Estamos protegendo a nossa família para ser guardada até quando? Estamos confiando na providência divina para chegar em nossa família até que data? Construindo para durar quanto tempo? Protegendo para suportar até quando? E confiando para receber providência até que data? Mas só que Deus está dizendo aqui esta noite, esta construção, ela vai atravessar gerações. Deus está dizendo esta noite, esta proteção, ela vai atravessar gerações. Deus está dizendo esta noite, esta provisão, ela vai atravessar gerações. É para você hoje, mas também para aqueles que saíram de você. É para até quando ter ser humano nesta terra. Deus não quer abençoar apenas a família de hoje, Deus quer abençoar também a família de amanhã. Ele continuará construindo, Ele continuará protegendo, Ele continuará provendo. Se coloque sobre os pés. Eu creio em projeções de Deus para a nossa casa. Você pode dizer amém? Davi, você vai trazer muito orgulho para os teus pais. Ana Luísa, você vai trazer muito orgulho para os teus pais. Esther, Melina, vocês irão trazer muito orgulho para os teus pais.
Ai, meu Deus, ai, a comidere birraia, projeções de Deus para a nossa casa, projeções de Deus para a nossa família. João Marcos, você vai trazer muito orgulho para os teus pais. Eliabe, você vai trazer muita honra para os teus pais. Guilherme, você vai trazer muita honra para os teus pais, porque eles estão usando o arco. Leonardo, você vai trazer muita honra para os teus pais. Crianças da casa de Deus, filhos dos filhos do Senhor, vocês estão sendo projetados por Deus. Deus está dizendo: advogados, médicos, missionários, pregadores, pastores, líderes, Kayataya Shanterebihaya. E nós estamos tomando posse. Deus está construindo, Deus está protegendo, Deus está provendo, e nós estamos projetando os nossos filhos. O inferno não pode parar, os demônios não podem parar, porque os nossos filhos estão sendo atirados. Pegue o arco neste momento e atire os teus filhos em direção ao propósito de Deus. Atire, 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 atire. Eu sei porque eu estou permanecendo com o microfone na mão. Atire, atire, atire. Palavras de maldição caiam por terra. Atire, 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 atire. Eles disseram que eles não alcançariam, mas atire. Atire, lance os teus filhos em direção ao propósito de Deus. A memória do justo será abençoada. Daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, se Jesus não voltar, Deus quer se apresentar aos nossos filhos dizendo: eu sou o Deus dos teus pais. Ai, meu Deus, eu sou o Deus dos teus pais. Senhor, graças te dou. Nós cremos na tua bendita palavra, Senhor. Nós cremos naquilo que está escrito. E nós estamos tomando posse, ó Deus, de toda boa palavra.